Bom dia. Deixa eu chamar a Kellen aqui. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Oiê, tudo bem? Tá funcionando bem aí? Tá meio congelado. Melhorou? Melhorou. Se congelar de novo, daí você tira o seu do Wi-Fi. De repente pode ser isso. É, eu tirei, acabei de tirar. Ah, então ótimo. Dizem que funciona, né? Não sei. Vamos ver. Tudo bem, Pois Kellen? é. Tudo bem, você? Tudo jóia. Tudo bem. Cansada. Cansada de ficar em casa, cansada de um monte de coisa, mas vamos que vamos. Nossa, é verdade. Essa quarentena tá colocando-nos à prova. Sim, sem dúvida. Bom, vamos começar. Vou apresentar um pouco do meu trabalho, falar um pouco de mim, apresentar como eu conheci a Kellen e depois ela se apresenta e apresenta o trabalho dela, que é bem bacana. Então, eu sou a Flávia Machado, para quem não me conhece, sou consultora de estilo e de imagem, sou empreendedora, tenho outros negócios também. E eu conheci a Kellen, acho que foi há uns 3 anos, por aí, num encontro de outras consultoras de estilo, né? A gente, de vez em quando, faz uns encontrões, assim, para conversar. E aí, conheci a Kellen lá, rapidamente, e comecei a acompanhá-la no Instagram, o trabalho dela de cabeleireira, visagista, porque a Kellen é consultora de estilo, assim como eu, mas ela já vai contar. E também faz um trabalho incrível de visagismo, que depois ela também vai contar. E aí, eu lembro que acompanhando a Kellen no Instagram, eu já comecei a indicar a Kellen para minhas clientes para irem cortar lá com ela, sem mesmo eu antes ter ido cortar com ela, né? Foi muito curioso isso. Era uma sensação de confiança muito grande, assim, no trabalho dela. E aí, desde o ano passado, eu comecei a cortar o cabelo com ela e o visagismo a gente tem, querendo ou não, sempre um papo, né? Muito gostoso antes. E o nosso papo sempre fluiu muito bem, a gente sempre conversou muito sobre a nossa carreira, nosso trabalho de consultora de estilo, a gente sempre fala sobre cores, a gente sempre fala sobre o quanto o corte de cabelo impacta na autoestima da mulher. E a Kellen tem um lado assim super sensível, super bacana para entender os desafios, os enfrentamentos, as ambições das mulheres, né? Porque nem sempre é fácil. E é basicamente isso. Estamos aqui hoje para conversar sobre beleza e vaidade, especialmente nessa quarentena. Aí agora a Kellen se apresenta. Temaço, né? É. Ai, pois é, eu acho que você já falou muito sobre mim. É isso, eu trabalho como visagista, mas procuro muito entender o ser humano, assim, aquele ser complexo que está sentado ali. E acho que ir atrás da consultoria de estilo foi uma ferramenta para poder entender que não é um cabelo solto, né? Eu não faço um cabelo e a pessoa sai com o cabelo. Ela é um ser. Esse cabelo precisa vestir essa pessoa, né? Precisa acompanhar esse ser humano. Então, acho que a consultoria de estilo, ela foi assim a cereja do bolo para o meu trabalho como cabeleireira, né? E para o meu autoconhecimento também, porque no fim, ainda fazendo parte da minha apresentação, eu sou mulher e uma mulher que se machucou a vida toda por não aceitar o próprio corpo, por não aceitar o formato do rosto, por se achar muito bochechuda, e N coisas, assim, N complexos durante mais de 30 anos, né? Então faz muito pouco tempo que eu consegui entender, me aceitar, né? E eu acho que a partir dessa dificuldade com a aceitação do corpo, então foi mais fácil para eu também entender quando as pessoas não aceitam a imagem, o cabelo, né? Então, isso é assim, está ruim, né? E sou mãe de uma menina de 13 anos.
Então, tem vários fatores aí que me ajudam a desenvolver meu trabalho com um olhar um pouco mais carinhoso, sabe? Uhum. E assim, a gente decidiu falar sobre. Eu já tinha tido esse insight, e aí foi muito curioso, porque no dia que eu. Na mesma semana, que eu pensei, putz, vamos falar sobre beleza, porque a quarentena mexeu com a nossa beleza, com o nosso tempo para se dedicar a nós mesmas, com a nossa vaidade, né? Com o tanto de coisa que a gente tem para fazer em casa, como que a gente está se vestindo, se arrumando, se a gente está se vestindo ou não, né? Se arrumando ou não, às vezes não dá tempo, não queremos, não temos vontade. E aí, esse tema, já logo na primeira semana, assim, mexeu muito comigo. Justamente porque o meu trabalho como consultora de estilo e imagem, e eu sempre fui muito vaidosa, então as minhas referências também, de mãe, de irmã, de desde sempre, de começar a usar maquiagem com 15, 16 anos, sabe? Então, eu falei, gente, agora eu não preciso, não quero, hoje eu tô triste, hoje eu não tô legal, hoje eu tenho que limpar a casa e cuidar das crianças, não vai dar tempo. Eu tô bem de moletom e de calça jeans, ou tô bem de shorts e camiseta. E aí, assim, mudou muito a percepção do que é a beleza, o porquê eu me arrumava, para quem eu me arrumava, o que me motivava a me arrumar, né? E são motivações diferentes, motivações que a gente está descobrindo outras agora, né? Mais internas do que externas, mais respeitar o seu próprio tempo, o seu próprio sentimento, o humor do dia, como você acordou e o que você está sentindo, né? E aí esse tema logo me veio, na primeira semana de quarentena. Aí depois eu comecei a me soltar aqui no digital e fazer umas lives e tal. Eu falei, putz, era legal falar sobre isso. E foi muita sincronia, porque na mesma semana a Kellen começou a fazer uns IGTVs que assistam, são bárbaros, porque ela realmente estuda o tema da beleza. E ela tem umas reflexões super profundas sobre a beleza, sobre a importância que a gente dá para ela, da onde vêm as referências, que a gente precisa entender a nossa ancestralidade, né? Então vamos falar um pouco de tudo isso misturado junto aí, da quarentena, que mexeu muito com a gente, e do que é essa beleza, né, Kellen? Acho que você tem muito para contribuir. É. Na verdade, eu tô há 7 anos trabalhando com beleza, né? E eu nunca deixei de estudar. E quanto mais eu estudo, quanto mais eu questiono, mais eu percebo que tem coisa para questionar, sabe? Exato. Porque essa quarentena, justamente, a gente tem, eu acho que a gente tem dois para ser binária, né, como tudo, mas eu não gosto de ser tão extremista, assim, um ou outro, né, mas e ter um mundo no meio disso. Mas tem uma parte da população que está cumprindo a quarentena, e é uma parte privilegiada, né, a maioria das vezes, e que sim, está tendo tempo de questionar sobre isso, de questionar quanta roupa eu tenho mesmo que está sem usar, né? Eu preciso de tudo isso. Uhum. Nossa, por que para ser feliz eu precisava ter tanto pote de cosmético, né? Enfim, essas reflexões estão acontecendo porque eu recebo diariamente cliente, né, me contando, né? E está sendo importante. Ao mesmo tempo, eu tenho uma parte da população que continua trabalhando e que a vida está mais caótica. Um monte de gente que tá fazendo home office e está nessa loucura. Os filhos em casa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me apresentar. Minha chefe está cobrando porque meu cabelo está aparecendo na live branco. Eu não consigo fazer minha unha. Meu marido também está em casa. Estão a mil, assim, é tudo elevado à potência. Isso. Então, cada um também está vivendo essa quarentena como pode, né? Mas ninguém está passando, ela não está passando desapercebido para ninguém, para ninguém. Aquele que está trabalhando, se matando de trabalhar, aquele que não está conseguindo trabalhar. E também a gente entendeu um pouco da culpa, né? Porque um monte de gente se sentindo culpada, tentando segurar assim, mexer, porque não está conseguindo se arrumar, porque não está conseguindo produzir o que queria ter produzido e agora tem tempo e não conseguiu fazer. Então, no fim, a mulher está sempre massacrada, né? Com ou sem quarentena. Mas acho sim que em relação à pergunta, né? Como é que a gente faz para entender a beleza? No meu ponto de vista, é questionando tudo, né? Por que que eu tenho que... O que é beleza, né? Quem falou que isso aqui é bonito, né? E eu comecei a fazer
os vídeos lá, o IGTV, justamente para falar, peraí, quem começou com essa porcaria toda, né? Quem é que dita o que é belo? E claro, quando a gente olha para a história, e não só do Ocidente, no Oriente também, o belo está ligado com o cosmos, né? O que é bonito é aquilo que se parece com o cosmos. E o cosmos tem uma simetria, né? Na visão deles tinha, né? Os estoicos, Aristóteles, tinha uma simetria, estava dentro de uma proporção que quando a gente repete, a gente está imitando o cosmos. Então, o que é bonito é o que se parece com ele, né? Uhum. E ainda não cheguei, porque acabou que eu me meti em outras conversas aí pelo Instagram, mas a gente vai chegar por um período da história que isso começa a ser questionado e falar, não, a beleza está no olho de quem vê, ela é relativa, né? E aí isso faz com que a gente saia um pouco da simetria, comece a aparecer coisas que aparentemente não são tão belas, mas que dão sensações nas pessoas, né? E essa sensação é a beleza, né? O que me move, né? E a emoção tem a ver com isso. Emoção é mover-se, né? Então, as negativas, entre aspas, né? Ou as positivas. O importante é a gente liberar essa emoção quando a gente vê alguma coisa. Mas é um tema, assim, que dá para ficar horas pensando e questionando, né? Mas só para concluir essa eu sou um pouco prolixa, né? Mas só para concluir o raciocínio, a gente precisa questionar, né? Da onde vem a beleza hoje? O padrão. Porque a gente dá a sensação de que voltou um pouco à era da grega, né? De ter um gabarito. Então, para ser bonito, tem que parecer o cosmos. Agora, para ser bonito, você precisa parecer aquela moça que está lá na televisão, ou que está na internet. Então, o seu cabelo tem que ser assim, o seu corpo tem que ter assado. E a gente voltou ao culto ao corpo, né? E o que faz estragos com a disseminação disso, né? Principalmente na cabeça das adolescentes. E várias idades, né? Acho que tem um pouco disso. A gente fica buscando esse gabarito, esse padrão, que é muito difícil de atingir. Ou às vezes a gente não está nem buscando o padrão, mas a gente está buscando a autoaceitação, né? Sim. E aí a gente passa pela autoestima também, porque foi o que você falou, o sentimento que está por dentro, às vezes dita também como a gente se vê no espelho e como os outros nos veem. Né? A gente vê uma pessoa, uma amiga que a gente conhece, encontra e ela tá meio borocochô, a gente sente que tá aquela flor desabrochada, né? Quase morrendo ali. Tá... Aí aquele dia, justamente, ela não teve vontade de passar uma maquiagem, não passou um blush, o cabelo foi de qualquer jeito, a roupa não foi bem escolhida, porque daí é o conjunto, né? Ela tava mal, começou o dia mal, não se arrumou, não tinha a menor vontade, e aí tudo vai colocando ela para baixo. E a gente acaba se afundando nesse buraco aí de areia movediça, né? Exatamente. E eu acho que mais do que pelo que eu sinto assim na experiência do atendimento, né? A autoaceitação, ela passa primeiro pela aceitação do outro, né? Quantas vezes eu cortei um cabelo e que a pessoa não estava segura de que estava bom, mas ela chegou na casa e ela teve um feedback positivo. Nossa, ficou muito legal, não sei o quê. E aquilo fortaleceu ela. E vice-versa, né? Ela sair confiante e chegar e falar, nossa, seu cabelo era tão bonito, né? E ela já, aquilo minar aquela autoestima dela que estava frágil já, ela não estava segura de fato, né? Então, a gente achar também que o que vem eu sinto que com os processos motivacionais, de autoajuda, de que você... o importante é o que eu acho, né? A gente não vive sozinho, a gente vive em comunidade. E todo mundo passa por essa aceitação do grupo, né? Seja uma religião, seja a família, o trabalho. A gente quer ser aceito, a gente quer ser amado, né? Tem uma entrevista do professor Pondé que ele fala sobre a exposição, né? Que ninguém se expõe sabendo que não vai ter alguém que vai aplaudi-lo, assim. Ele precisa que, ainda que seja uma parte das pessoas que estão ouvindo, que precisa aceitar o que ele está falando, porque é aí que ele se fortalece. E eu sinto que com a imagem é a mesma coisa, né? Nem que seja só a gente e o espelho, né? Antes de sair de casa, para quem mora sozinho, mas assim, a gente
isso que eu fiquei pensando muito, assim, logo na primeira semana. Caramba, eu sempre fui contra isso, que a gente não deve se vestir para o outro. Mas dado que eu não tenho nenhum compromisso, eu tô ótima de moletom e shortinho jeans, entendeu? Que ainda tava calor. Ótima de camiseta e calça qualquer, gostosinha, molinha. E aí eu tava, na verdade, acatando um desejo e um sentimento de que se eu tô em casa, eu vou brincar com as minhas filhas, eu vou ter que limpar a casa, eu vou ter que fazer tarefas que vão exigir muito do meu corpo e de um movimento, eu vou ficar confortável. E às vezes, isso a gente vê na consultoria, né? Nas clientes, às vezes a gente reprime sensações gostosas que a gente gostaria de ter, coisas que a gente quer sentir no dia a dia, porque o código de onde ela trabalha, ou a sociedade, ou a imagem que ela quer projetar, ou quem ela quer copiar, usam determinada roupa que tiram dela a mobilidade, tiram o conforto, tiram o bem-estar físico de estar vestindo aquela roupa, né? É muito louco isso, gente, porque de verdade, eu acho que essa história do conforto é uma grande lição da quarentena, porque a gente não é o desarrumado, mas é prezar o que o teu corpo pede, porque na roupa também tem isso, na maquiagem também tem isso, no cabelo também tem isso. Não vai usar o batom vermelho da moda, porque a blogueira tá usando, se você não se sente bem de vermelho, precisa ter uma sensação de segurança, ou combinar com o teu tom de pele, as coisas estão linkadas, né? Você só vai se sentir segura porque combinou. Ou quando a gente vê contraste no espelho, a gente acha que tá estranho, a gente vê uma coisa, peraí, não é o belo, não ficou bem. Né? E aí, quando a gente vê a harmonia no espelho, a gente fala, nossa, até que essa roupa, essa cor, esse batom caíram bem. E aí você sai segura para a rua. Então, eu acho que vai passar não por uma questão do desleixo, né? Mas é uma questão de respeitar as nossas sensações. É. Eu acho que de respeitar as nossas sensações e também de parar para pensar, isso é importante mesmo? Porque a coisa da crise, né? De parou, será? O que vai acontecer? Eu não sei. Ela faz você segurar e pensar melhor sobre as coisas, né? E isso vai ser importantíssimo para a gente poder escolher a roupa que faz sentido para a gente, né? E não ter tanta coisa, e para todos os eventos ter um tipo de guarda-roupa, né? Que é uma loucura. Que é uma loucura. É. O que outro dia eu tive... né, saiu um insight, assim, a partir de uma conversa com uma cliente, ela me contou que a mãe dela tinha um sapato na juventude, que era o sapato de ir à missa, né? E o outro era o calçado de estar em casa, de comprar alguma coisa, enfim. O dia a dia, E a gente... Quantos sapatos a gente precisa hoje, né? E eu acho que essa reflexão, assim, não é contra o... até recebi um feedback, assim, né, bem me massacrando, falando, você está sendo contra o comércio, as pessoas vão morrer de fome. Não, gente, não é isso. É a gente pensar que a gente está num planeta com recursos limitados e que a gente a nossa vida não pode ser só comprar o sapato, né? Senão não faz sentido, não é possível. Então, esses questionamentos são impressionantes, são imprescindíveis para a gente também encontrar o batom ideal. Eu não sei, 10 batons. Batom vence. Uhum. E agora com essa epidemia mais, é isso? Você tem que cuidar as coisas as coisas vivas, né? Não é qualquer coisa, não é qualquer... adorei vocês juntos, oiê! Desculpa, eu me distraí. Então, é isso, escolher o que faz sentido, né? De acordo com o momento, de fato, né? Exatamente. E assim, a questão do comércio, né? Você falou do planeta. Tem gente que não pensa no planeta, mas o comércio ele vai continuar existindo e acho que até a roda gira mais igual para todo mundo se a gente também consumir numa medida certa, né? A gente não precisa... Porque quanto mais a gente consome, a minha sensação é de que mais marcas vão existir, mais produção vai haver, os preços vão se tornar mais altos, né? Porque ao contrário, quanto mais demanda, mais o pessoal mete bronca no preço, e aí a gente desfavorece quem gostaria de comprar determinada roupa, determinada peça, não tem o poder aquisitivo para, sabe? Então, eu acho que existe essa... Bom, é outro papo esse, porque a gente vai filosofar aqui sobre isso. Mas, agora falando, Kellen, um pouco assim, você falou
da beleza, que vem do cosmos, que às vezes é uma imitação da natureza, da proporção áurea, né? Muito legal. Essa semana teve um papo com o professor João Braga, que é um historiador aí, um cara incrível, falando da proporção áurea, que todo o nosso rosto é simétrico, né? As nossas medidas, os nossos dedos, o olho, a boca, tudo. E aí a gente, querendo ou não, né, sempre aponta um dedinho ali na ferida. A gente sempre acha que a nossa, sei lá, bochecha esquerda é mais gorda que a bochecha direita, que o nosso dente assim é assado. E agora a gente está se vendo no espelho em casa, sem talvez tanta produção, porque não dá tempo, a maioria das pessoas não está trabalhando loucamente ou está cuidando da casa, dos filhos, que outros defeitos aparecem que ela não tinha antes tempo ou não se dava oportunidade para olhar. Então, ainda agora se exige um autocuidado e um carinho ainda maior, né? Porque você vai ficar com os cabelos grisalhos, eventualmente, por um tempo, se você não tiver tempo de tingir em casa. A sobrancelha, às vezes a gente não consegue fazer, a gente não tem o dom de fazer. Fazia fora. Né? Como tirar o buço? Uma amiga minha ficou desesperada. Gente, eu tiro o buço toda semana, como é que eu faço agora? Né? As pessoas até encontrarem o seu jeito de fazer as coisas, acho que passaram já no início, mas talvez ainda estejam passando, né? Porque depende de quanto tempo a pessoa está na quarentena. Ao se olhar no espelho, ver ainda mais defeitos. Eu sou do sentido contrário a isso. Porque eu acho que a gente se coloca tanto defeito porque a gente fica olhando para fora, né? E quanto mais a gente convive socialmente, mais a gente se compara, né? Então, é o tempo inteiro, eu tenho uma colega, eu tenho alguém está sempre melhor que a gente. Uhum. A partir do momento do isolamento, eu penso que a gente começa a conviver mais com a mesma. Eu tenho esse ideal, assim, sei que é idealista. Mas a gente começa a se conviver mais, a se ver mais sem maquiagem e automaticamente a se aceitar mais, né? Eu acho que vai acontecer o sentido contrário a isso. Essa é a minha esperança, assim. Aliás, é a minha única esperança da quarentena é que a gente se gostando mais da nossa própria companhia, gostando mais, até porque é isso, o cabeleireiro não está disponível, eu não consigo ir lá fazer uma escova e começo a entender um pouco melhor o formato do meu cabelo, não preciso de outra pessoa, porque a gente está tão acostumado a que outra pessoa diga algo sobre a gente, né? Então todo mundo sabe mais sobre a gente do que a gente mesma, né? É a mãe, é a tia, é a amiga. E a gente não se pergunta, a gente não se questiona, a gente não entende nosso próprio ciclo, né? E o que você falou no começo, né? Eu estava no começo me sentindo super mal, e aí depois eu comecei a me sentir melhor. É isso, é entender que a gente é um ser vivo, é cíclico, é ser humano. Uhum. Então a gente Uhum. vai ter dias do nosso ciclo, principalmente a mulher que tem isso todo mês, 28 ensinando dias muda. Uhum. a gente a não olhar para o nosso ciclo, que é o ciclo da natureza, né? É. Só que quem viveu fora e entende um pouco as estações mais marcadas, consegue perceber que isso acontece na gente todo mês. E tem um dia Uhum. que eu tô lá no chão que eu falo, meu Deus, eu morri, o mundo acabou, não vai ter esperança, vai dar tudo errado, o mundo vai acabar mesmo com essa pandemia. E aí passam 2, 3 dias, a gente vai se ligando, chega um dia que tá, nossa, essa quarentena tá sendo maravilhosa, eu É. consegui isso, aquilo, meu Deus, eu descobri isso sobre mim. Então, essa percepção só é possível porque a gente está mais com a gente mesma É. e com o outro, né? Mas ao mesmo tempo tem a internet, né? Então, assim, o seu idealismo é muito bacana, tomara que isso aconteça mesmo, mas a Claro. internet é o outro, né? É a janela para o mundo, para a gente ainda continuar se comparando e vendo as blogueiras e as influenciadoras agora que a gente fala, né? Mas sabe que é muito interessante? Eu tenho uma experiência de vida muito legal, assim, que me abriu muitos olhos para a beleza e que acho que depois me levou a trabalhar com o que eu trabalho hoje, né? Eu acho que as coisas estão relacionadas. Eu trabalhei 15 anos com cosmético, na indústria de cosmético, na área de marketing. E o meu primeiro emprego foi na Natura. Foi no ano 2000. E quando eu cheguei na Natura no ano 2000, a gente é inundado por uma visão da beleza que eles têm lá, muito, muito sem estereótipos, sem padrões, aberta,
sabe, democrática e amigável, sabe? Porque começou com a campanha de Cronos, que é uma marca de antissinais, em meados dos anos 90. Então, até foi antes de eu entrar na Natura, muito antes. Acho que se bobear até de início dos anos 90, que falava a mulher bonita de verdade. Então, para a gente respeitar o nosso envelhecimento, as nossas rugas, as nossas linhas de expressão e aceitar que somos bonitas mesmo velhas, né? Então, ninguém vai passar por essa vida sem envelhecer, sem ter as rugas, as marcas de expressão, o colágeno que vai perdendo e a pele que vai ficando flácida e tudo. Então, não é só no rosto, né? No corpo todo. E, e quando a gente começa a olhar a beleza de outro jeito, que tem por dentro, a mulher bonita de verdade, ela não vê o fora, ela vê o dentro, as ações, as atitudes, o que ela faz, o que ela ajuda os outros, o que ela faz pelo mundo, o que ela faz por ela, como ela pensa na vida. E juro, de verdade, os 8 anos que eu trabalhei lá e até hoje, é assim, eu comecei a ver pessoas que eu diria que não eram bonitas. E quando você começa a conversar, seja um bom dia, mas um bom dia com, com solidariedade, não sei qual é a palavra, sabe? Um bom dia que você aceita a pessoa como ela é, sabe? Muito de abertura, de compaixão. E você começa a receber em troca coisas da pessoa que não são externas, são internas. Eu acho que no teu trabalho lá no cabeleireiro é assim na cabelaria, né? Com o visagismo e com outras coisas também. A hora que você dá a oportunidade para a pessoa se abrir e você respeita esse espaço dela, você começa a enxergar outras belezas. E juro, em 5 segundos, a sua cabeça parou de ver se a sobrancelha dela tá torta, se ela tem cabelo branco, se ela tá enrugada ou não, se ela tem uma boca desproporcional. Enfim, você não vê mais esses detalhes, você enxerga a pessoa. E eu tento ensinar isso para minha filha, porque minha filha com 4 anos já fala: ah, isso aqui é feio, essa mulher é feia, isso aqui é bonito, esse cara é bonito. Não tem isso, gente. Não tem. A gente tem que enxergar o que está por dentro. E não é papinho, sabe? Não é clichê. A gente realmente muda o mindset assim da beleza. É impressionante. Começar a praticar isso é transformador. É verdade. É verdade, é possível, eu acho que é possível a gente se educar, porque a gente foi deseducado a enxergar, né? A gente foi massacrado pela mídia, principalmente todo mundo que é dos anos 80, né? Todo mundo assistiu algum programa de domingo e que tinha um monte de mulher atrás dançando, né? E Uhum. tem Peladas. na mente, né, que beleza é isso, é a exposição. E aí tem um autor contemporâneo muito legal da gente ler, que é o Churran. Então, assim, é mais atual, né? Ele fala muito da internet, da massificação, da plastificação dos seres humanos, né? E de como a gente lida com a beleza, né? De como a gente lida com o outro, como a gente objetifica as pessoas, né? Mas é fundamental a gente parar e analisar. A gente tem essa possibilidade, a gente é ser humano, a gente pode pensar, né? Eu acho que a coisa do instinto, de fato, assim, essa coisa de olhar e se atrair ou não da beleza, que é algo que a gente não explica, né? Por que eu olho para uma pessoa e eu sinto vontade de estar com essa pessoa? Eu sinto vontade de essa pessoa, entrar nessa pessoa, né? Eu sinto vontade de ser ela. E aí, às vezes, muitas vezes irracional. Tem a ver com instinto, de fato, né? É uma coisa que você não ensina. Mas tem um monte de outras coisas que a gente fica buscando e achando só aquilo é bonito, que é cultural, né? Que é cultural, que tem a ver com o que a gente aprendeu, com o que a gente viu, com as nossas referências, né? Uma coisa é você crescer num lugar em que as referências são assimétricas e são confusas e bagunça, e aí você vai ter uma referência de beleza ali. Outra coisa é em que tudo está organizado, ordenado, limpo. E aí, a partir dessa cultura, também vão surgir outras influências culturais, como a música, né? A gente tem muitos exemplos aqui no Brasil, né? De como é que. E aí, quem não tem aquela referência de beleza, fala, meu Deus, estão malucos ouvindo essa música bagunçada, não tem nada a ver, olha essa letra, né? Mas que referência de beleza quem está produzindo essa música tem? O que ela vive na vida real? Né? Então, Exato. eu acho que isso prova que a beleza ela é educada. E olhar para a essência
né? É algo que, isso, ouvir o outro, escutar essa história, né? É algo que a gente deveria ter sido ensinado, né? Deveria ter sido ensinado a empatia, a olhar o outro a partir dos olhos dele, né? E não dos nossos. Da Mas história dele, né, também, né? O que ele passou para até chegar aqui, é muito importante isso. sim, com certeza. E quando você falou no teu vídeo, no teu IGTV da ancestralidade e contou a história da sua família, né? A gente começa a se olhar com mais respeito quando a gente olha para nossa família, a genética que essa família tem, os traços, da onde vem, qual é a sua ascendência, da onde você veio. É super bacana isso, foi muito bacana, muito legal. Sim, eu acho que é fundamental, assim. Agora eu tenho olhado o mundo muito, e é muito engraçado que quanto mais eu me aprofundo estudando Jung, né, por conta dos arquétipos, ele fala muito do que eu acredito, né, dos símbolos, mas ele fala também, como psicanalista, se você não olhar para a sua história, é impossível ter uma aceitação, né? E que não dá para negar o passado, porque quanto mais a gente nega, mais ele vem com força e atropela a gente, né? E eu acho que eu fiz a experiência comigo mesma, né? De olhar, entender, perceber de onde vinha tudo isso, as minhas características físicas, né? E falar, nossa, é mesmo, eu pareço tal tia, e é o corpo da fulana. Mas comigo aconteceu uma coisa muito interessante, que eu tenho a aparência de um lado da família da minha mãe, É. que morreu, e eu fui criada pela família do meu pai, que era outro biotipo, né? Então são mulheres com a cintura super fina, um bundão, maravilhosas, assim. E meu biotipo é peito grande, pouca bunda, né? E um pouco mais andrógeno o corpo. E a vida inteira, a adolescência, a vida adulta, eu martirizei por isso. Meu Deus, que horror, né? Quando eu comecei a olhar para a história e falar, nossa, eu pareço com essa gente, essa outra gente aqui, deixa eu ver o que Você eles estava têm. você tava no lugar errado, vai, para se olhar e se entender. Não tinha uma representatividade dentro do lugar que eu estava, né? E eu comecei a olhar e perceber que aí também tinha aspectos que não eram só físicos, né? Tinha os emocionais, tinha as coisas que eu não conseguia explicar sobre mim e que estava nesse lado que eu não olhava, né? E a partir disso, assim, conversando sobre isso com as minhas clientes, eu percebi que normalmente, olha, não é um estudo físico, então ninguém grave isso que eu estou falando, por favor, não é um estudo científico, né? Mas eu percebi que toda vez que tinha um conflito com a imagem, era de alguma coisa que a pessoa negava da família dela, né? De uma coisa da mãe, eu não gosto de parecer minha mãe. Então, que às vezes a gente né, vai cortar o cabelo e precisa ir para terapia, né? Para resolver outras Exato. coisas. Tá tudo relacionado, porque às vezes eu tenho uma referência acho que a grande referência que a gente tem de vaidade, a primeira referência que a gente tem são nossas mães, né? Sim. E aí tem mães que apoiam e deixam isso de um jeito leve, tem outras mães que simplesmente não têm vaidade alguma, então quer dizer, já tem uma referência aí que começa numa certa escuridão, numa zona neutra, sei lá, e tem mães que reprimem, né? Que querem que a filha seja tal coisa e projetam nessa filha uma idealização de beleza que a pessoa sofre quase a vida inteira até se tornar adulta e se libertar disso, né? Porque ela realmente não está dentro daquele modelo, ela não está dentro daquela forma que a mãe quer que ela esteja, né? Não, e às vezes a mãe nem fala, né? Ou alguém falou, é só da observação, porque as mensagens, elas são subliminares, né? Ah, tudo Exato. bem. Tá todo mundo elogiando ali a fulana. Nossa, eu não pareço com a fulana. Logo, né? É a lógica. Uhum. Eu não sou bonita. Logo, eu não sou perfeita. Logo, falta. E eu preciso conseguir ser de tal jeito para atingir o que aquela pessoa, que é o modelo, que é o gabarito, conseguiu. Né? Então, a É. gente está fazendo isso inconscientemente, né? As mães, as amigas, enfim. Não é porque quer, né? Eu acho que a maioria das pessoas que falam coisas que ferem, ou não é por maldade, assim. Tem uma gente má mesmo, mas não é. Não, a maioria está bem intencionada, sem dúvida nenhuma. Total.
Ô, Kelly, vamos falar um pouquinho do visagismo, que você entrou aí nos arquétipos. E eu acho muito interessante se você puder contar um pouco dos temperamentos e do que a... Como é esse estudo, né? Estudo do rosto, dos traços. Eu acho tão interessante isso. A gente podia entrar um pouco nessa área. Claro. Bom, o visagismo é uma ferramenta, né, que a gente usa dentro da beleza, mas pode ser usado para qualquer coisa que comunique algo, né? É uma ferramenta que analisa os formatos e o que eles representam, né? Por isso que tem a ver aí com o inconsciente coletivo do Jung, tem a ver, né? Na verdade, quem compilou essas informações foi o Philip Hallowell, né? Que é um artista plástico, estudou rosto e semblantes 40 anos antes de juntar essas informações. Então, a teoria, né, de Hipócrates, e que eu tenho lido bastante coisa, que é anterior a Hipócrates, né? Ou seja, a gente está falando aí de 2.000 anos antes de Cristo. E se a gente for para a medicina chinesa, a gente fala de 5.000 anos antes de Cristo, que eles já analisavam as pessoas, os médicos analisavam as pessoas a partir da forma física, né? Até hoje, dentro da medicina chinesa, funciona assim. É você analisar os formatos e entender o que acontece com esse organismo, porque ele reage assim, né? E a teoria dos temperamentos é isso. A gente está falando de uma época em que não tinha dissecação de cadáver, né? Então, não se entendia o corpo humano, a anatomia humana, a partir de abrir e entender o funcionamento. Era da observação, assim como se entendeu a natureza e o mundo a partir da observação, né? Desde que o mundo. Sim. Essa teoria, ela compila o ser humano, 4 tipos, né, de ser humano, e que para se dar harmonia precisa ter tudo, né? Só que sobressai algum temperamento, algum tempero, né? Que não tem a ver com a personalidade, é o temperamento mesmo, é do que essa pessoa é composta, né? E aí a gente fala em colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático, né? Que a partir do funcionamento do organismo, essas pessoas teriam determinado comportamento e agiriam de uma forma prevista. E teriam as funções do organismo de um determinado jeito. Quando ele junta isso, né, com a escola de Bauhaus, quando começa a dizer que a forma segue a função, o inconsciente coletivo, que diz que, bom, o passarinho, né, o João de Barro, ele sabe fazer a casa dele instintivamente. Ninguém ensinou ele a fazer isso. E assim como a gente também vem com uma memória primitiva, em que a gente olha as coisas e entende as coisas, ainda que não tenha passado pelo consciente, né? Então, ele diz que quando a gente olha um ser humano, a gente já reconhece o que tem nele. Se ele é bom, se ele é um bom parceiro de negócio, se ele é um cara legal para a gente namorar, se ele é ágil ou se ele é mais devagar. Só que isso é da memória primitiva, né? E aí passa pelo cérebro racional e depois de um tempo você entende, fala, não, peraí, eu preciso conhecer primeiro a Flávia para poder saber se ela vai ser boa mesmo trabalhadora, né? Não dá para eu só confiar nesse meu instinto, né? Então, a partir do momento que a gente estuda esses formatos, entende que primeira impressão essa pessoa dá, a gente consegue colocar para fora, né? Através de imagem, através de ferramentas, digamos assim, aquilo que ela tem dentro. Então, enfatizar ainda mais essa característica, ou a gente consegue suavizar, ou a gente consegue harmonizar, né? Então, às vezes, uma pessoa, por exemplo, tem lá no rosto dela símbolos que representam a melancolia, né? O controle, a delicadeza, o feminino, e aí no feminino não gênero, né? Mas o yin e yang, né? A coisa do para dentro, da suavidade. E ela está numa função, na vida dela, num lugar que ela precisa de dinamismo, ela precisa mostrar que as pessoas precisam acreditar que ela é ágil, né? Às vezes ela até é, só que de pronto não parece, né? Uhum.
pode colocar elementos nesse rosto, nessa vestimenta, que deem essa primeira sensação e ela consiga fazer o trabalho dela, né? E ela consiga que as pessoas reconheçam nela essas características. Então, visagismo é você colocar por fora aquilo que a pessoa tem dentro, né? Que todo mundo consiga enxergar. Eu acho muito interessante essa pergunta, analisar as coisas por esse ponto, porque quando a gente também coloca ferramentas e símbolos que não têm a ver com a nossa identidade, porque às vezes é importante, eu preciso parecer mais brava e eu não sou, e eu quero parecer, beleza. Mas é difícil manter a pose no tempo, né? Então é interessante essa investigação para a gente também saber o que vai colocar na vitrine, né? E só sendo mais alongada ainda... Pode falar, que tá ótimo. Pode ter uma polêmica aqui agora no seu Instagram, mas eu vi ontem o pessoal, né, esbaforido aí com a Regina Duarte. E por quê? E porque ela falou e surpreso. Né? E eu comecei a pensar, por que a gente está surpreso? Né? Porque, afinal de contas, ela está num governo, ela fez coisas que representam o governo que ela participa. Exato. Seria natural que ela fez. Mas ela coloca símbolos na imagem dela contrários ao que ela está falando. Né? Exato. A gente tem um cabelo que ovala o rosto dela, que deixa ela com uma cara de uma pessoa muito doce. Muito doce. As roupas que ela usa também. Né? Ela não tá com a cara da Odete Roitman, né? Ela não tá com aquele cabelo para cima, que se ela tivesse chego na entrevista toda poderosona, a gente ia entender as coisas que ela falou. Respeitar mais o que ela tinha para dizer, né? E ela foi de cor... essa última entrevista que você está falando é a da CNN. Ela estava de cor-de-rosa, gente. Cor-de-rosa e branco. Branco, cabelo suave, uma cara de boa moça, né? A gente ainda aproveita e confia com todas as Helenas que ela fez, que tem a mesma cara, né? Exato. Era uma mulher sofredora, feminista. E aí, de repente, ela solta e faz o deboche. E aí, ele fala, peraí, o cérebro não entende. Faz então, dar um tilt, assim. Né? Então, quando a gente precisa entender, principalmente quando a gente é uma imagem pública, uma pessoa que vai ser ouvida por muita gente, que é necessário pensar nesses símbolos. É necessário pensar essa mesma imagem que vai estar de acordo com o meu discurso, porque se for, não vai dar ruim, né? Exato. E eu acho muito interessante, porque eu sempre explico para as pessoas que trabalham, que querem fazer o trabalho comigo, tem um estilo pessoal, que é seu, que é inconsciente, subjetivo, tem a ver com as suas escolhas mais interiores, tá certo? E tem a imagem profissional, né? Então, durante um bom tempo, eu me auto-intitulava só consultora de estilo. Não, eu tô lidando com o estilo, com o que a pessoa tem no armário, com o que ela já comprou, com as escolhas que ela fez. E depois eu comecei a usar consultora de estilo e imagem. Então, não são coisas iguais, não são idênticas, não são sinônimos, mas são complementares. E só são complementares se você quiser que sejam complementares. Você tem que ter essa autorização. E depende da tua ambição, dos teus desejos de vida, né? Do momento de vida que você está vivendo agora. Porque é o seguinte, a imagem é mais profissional. Eu procuro usar assim. Se não for profissional, é uma imagem que você quer pensar, estudar, é uma imagem projetada, ela é consciente. Ela é pensando não em si, nas suas escolhas, mas ela é pensando mais no outro, né? Volta para o começo da nossa conversa. Peraí, eu tô me arrumando para o outro, para o compromisso que eu tenho, ou tô me arrumando para mim mesma? Então, veja, no momento que você compra uma roupa sozinha numa loja, você tá lá, você consigo mesma, com os seus instintos e com os seus desejos. Então, os seus gostos pessoais, a sua estética, ela vem à tona. Talvez você não pense nos compromissos que você vai ter e nos desafios que você vai enfrentar no seu trabalho para usar aquela roupa, tá? E aí, na hora que você se veste em casa, antes de ir para o trabalho, e se você é uma pessoa que trabalha dentro de uma empresa e precisa demonstrar credibilidade, precisa demonstrar autoridade, precisa ganhar algum espaço ali dentro que está sendo disputado, daí você pode montar a sua imagem, deixar ela mais estrategicamente montada, né? Para que você atinja esses objetivos. Mas muitas vezes... Quer dizer, eu procuro evitar isso. Você não pode montar, que é o que você falou, a pessoa não sustenta.
Não adianta colocar a braveza nela, a seriedade nela, porque ela não tem isso dentro dela. Então ela não vai sustentar. E aí, mas eu sempre falo que precisa existir uma ponte, levando o estilo pessoal, que são suas escolhas mais internas, né, para essa imagem profissional. E eu acho que o teu trabalho com o cabelo, com a sobrancelha, ou com a maquiagem, enfim, o visagismo como um todo, né, essa ferramenta traz isso. Porque você traz o que está dentro de você, que é seu, que ninguém tira, que é o temperamento, e você coloca algum elemento, algum toque para ou harmonizar ou ajudar a ela a traduzir, a levar adiante essa imagem X que ela quer, nesse momento da vida dela, passar para o mundo, né? Então, são coisas que se complementam mesmo, né? Falando em visagismo, tem uma pergunta aqui, Kellen, que surgiu do Rafa, o Rafa Coy, Rafa Coy, eu acho que é isso. Ele falou assim, agora que a gente vai usar muita máscara na rua, a gente vai ficar apenas com os olhos para fora, né? Olhos, testa, sobrancelha, acabou. E o cabelo. E como fica do ponto de vista do visagismo, ele está perguntando, como fica do ponto de vista do visagismo a gente só trabalhar o olhar? O olhar, ele representa as emoções, né? Então, acho que agora é fundamental a gente entender o papel dos olhos no rosto, né? E aí entender o quanto que a gente quer que esse interlocutor veja o que a gente está sentindo, né? Quanto mais a gente marcar esse olho, e aí eu tô falando diretamente para as mulheres, né? Porque os homens ainda não passam rímel, Uhum. mas a gente vai chamar a atenção para eles, né? E aí tem aí os truques para abrir mais, se quiser, ou diminuir, enfim. Mas eu acho que além dos olhos, a gente tem a testa. E a testa, ela representa o intelecto, né? Então, eu acho que essa parte do rosto, né, que vai ser a que vai ser vista, vai ser fundamental para a gente se comunicar, né? Então, entendendo que a testa representa o nosso lado racional, a nossa intelectualidade, quanto mais a gente deixar ela exposta, mais vai ter o combate intelectual, né? Quanto mais franjinha, mais a gente emoldura, Esconde. mais vai fora as nossas emoções. Então, tudo vai depender do que a gente quer nessa conversa, né? Que o meu interlocutor sinta. Se é a força, se é o que ele veja, o quanto eu pensei para fazer aquilo, né? Se existe uma coisa de convencimento a partir da palavra, talvez seja melhor mostrar a testa mais, né? Topetes, né? Prender. Agora, se a gente está querendo mais o apelo sentimental, emocional, e inclusive já tem um olhão que já fala por si só, pode ter a franjinha e aí isso vai ficar ainda mais ter uma moldura para cá e uma moldura para cá. Uhum. Olha que interessante, né? Porque essa pandemia eu sempre trago coisas que os aprendizados que ela está trazendo, né? O cuidado com a nossa saúde, o cuidado com as nossas emoções, com o planeta. São mil reflexões o tempo todo. E agora que você falou, eu acho que matou a pau, porque o que fica agora só visível é emoção ou razão. E a gente tem que escolher, ou vai dar os dois, né? Ou a gente vai equilibrar e os dois vão estar aí no jogo juntos, ou a gente vai dar preferência para a emoção, ou a gente vai dar preferência para a razão, né? É muito curioso isso, muito legal, Kelly. E aí tem uma pessoa. Fala. Não, que a gente vai perder um pouco a noção da ação, né? De como é que essa pessoa atua de fato, e a comunicação, através da palavra, gente. Agora é a hora de quem não tem a comunicação tão desenvolvida, né? Porque tem gente que é muito inteligente, é muito sagaz, mas não consegue verbalizar. Chegou a hora. Legal. Porque a gente tem que verbalizar com a boca tampada e tem que se fazer entender, né? Que nem os repórteres já da televisão que estão usando máscara para fazer a reportagem. Você não entende, às vezes, o que ele está falando, mas precisa ter muita. Então a gente vai voltar, quer dizer, eu não sei se um dia teve, porque eu não vivi antes, mas eu acho que vai olho no olho. É uma coisa que a gente tinha perdido com os celulares. As pessoas estavam conversando com a gente mexendo no celular. Agora eu vou Exato. comunicar com os olhos.
né? Então, fazer o contato visual para ver se o outro está realmente conectado comigo, com o que eu estou falando, né? Entendendo. E eu acho uma coisa super difícil, eu sempre achei, é sorrir com os olhos, né? Porque eu tenho uma coisa de mais seriedade, de mais concentração e tal. E eu não saio assim sorrindo. Se eu não estou sentindo isso, eu não saio sorrindo com os olhos toda hora. Mas tem gente que já logo chega no lugar, nem conhece as pessoas e já tem um olho sorrindo, né? A gente vê essa diferença nas pessoas, é muito curioso. Acho que vai desenvolver o falar oi, né? Entrar num lugar que não conhece ninguém e os olhos falarem por si só primeiro, né? Teve os olhos, uma. E os olhos e a sobrancelha, assim, essas expressões, né? Todas. Aí a gente vai ficar mais enrugada. E tudo bem, gente, bora ficar enrugada. Aqui uma pessoa escreveu assim: interessante, eu sempre quis ter uma cor forte no cabelo, mas só consegui agora no home office. Botou o azul no cabelo. Então é hora também de testar, né, Kelly? Porque as pessoas às vezes têm muito medo, muita vergonha. Eu falei isso logo no início. Experimenta as roupas que você nunca sabe como usar, testa cores diferentes e vai usando só para põe e tira. Depois se joga na roupa confortável de novo, entendeu? Mas é o momento de testar. momento de testar e é o momento de deixar ser. Eu acho que é a hora, né? Eu tenho feito muito esse exercício com o meu cabelo, com a minha sobrancelha, tipo, não vou, deixa eu não vou fazer sobrancelha, vamos ver o que acontece, né? Porque também a gente tem essa coisa do gabarito, né? Eu percebia muito que a sobrancelha, que faz muito parte da nossa comunicação emocional, acabou virando todo mundo com cara maquiavélica, assim, né? Maquiavélica não, da malévola, né? É aquela assim, né? Muito, Sobe aqui para ficar meio brava. exatamente. Agora, como é que a gente faz? A gente vai ficar só brava, né? Porque eu tinha um artifício da fala para mostrar que eu não estava brava, né? Então é hora da gente deixar. Peraí, como é que é a minha natureza mesmo? Como é que acontece? Deixar fluir para se entender. E daqui a pouco a gente vai voltar, de alguma maneira, a trabalhar e a viver, conviver com os nossos colegas. E a gente também vai poder decidir, né? Nossa, eu vou continuar fazendo o desenho que eu fazia antes, a cor que eu fazia antes, eu adorei o meu cabelo azulado e é isso agora, minha nova identidade, né? Ela acabou, a pessoa acabou de escrever isso. Eu não sei como é que você chama, me desculpa. Mas ela disse assim: eu me encontrei, descobri que eu sou um ser colorido e tenho recebido muitos elogios, como se faltasse isso na minha imagem. Olha que legal, muito maravilhoso. Nossa, muito lindo de ouvir, né? Muito Muito. legal. E falando na sobrancelha, que vai ser então super importante, vamos pegar umas dicas aqui, Kelly. Você tem alguma, não sei, esses passos mágicos, mas reta significa tal coisa, curvada tal coisa, grossa, fina, para já ajudar as pessoas a desenvolverem isso. Tá. Bom, a sobrancelha, vamos pensar que são linhas, né? Eu adoro muito pensar o rosto e a vida é como linhas. Se a gente afina muito, a gente perde um pouco da expressão, né? Porque acaba que, assim, eu não gosto de receita pronta, porque cada olho é um olho, né? Sim. Só tem essa parte assim, por exemplo, eu tenho isso aqui super gordinho, quase não aparece meu olho, né? Ele fica meio que enfiado aqui. Então eu já tenho um pedaço de considerável. Tem gente que a sobrancelha é muito perto do olho, tem gente que é muito longe. Então precisa olhar o olho todo e entender aonde que a gente vai mexer. Tá. Depois, quanto mais inclinada, ou seja, quanto aqui mais baixo e aqui mais alto, né? Mais eu vou dar a sensação de movimento, né? De dinamismo. Só que se ficar muito isso aqui, vai dar uma sensação assim de intriga, né? De aquela pessoa que está sempre na defensiva, né? Fica meio Odete Roitman, que agora esse nome não sai da minha cabeça. Então, ele pode ser um pouco inclinado. Toda vez que a gente arqueia um pouco, eu já dou uma sensação de maior abertura no olhar, de sensualidade, inclusive, que eu acho que é por esse caminho que as pessoas começaram a ir, mas chegou uma hora que perdeu a mão, né? Mas um pouco de poder também, uma autoridadezinha aí também da braveza, né? Né? Eu estou atenta, né? Porque quando a gente faz assim, a gente está atento. Eu acho que olhar para a sobrancelha é pensar nas emoções. Quando a gente está triste, o que acontece? A gente não fica com tudo para baixo? Então cai, né? Aí a sobrancelha
onda, porque isso vai cair, o olho dá sensação. Quando a gente está feliz, a gente faz uma linha para cima, uma diagonal para cima. Então, tudo também inclina, Sobe, né? Quando a gente está bravo, né, que é o sinônimo aí do colérico, né, a gente fica assim. Quando a gente fica assim, normalmente a nossa sobrancelha fica um pouco mais reta. Ela dá até uma inclinadinha, mas é mais para reta do que para inclinada, né? Deixa tudo reto no rosto. E morde a mandíbula. Acaba que você cria uma linha um pouco mais do quadrado mesmo. Quando a gente vai mudar alguma coisa no rosto, a gente precisa entender que linha que vai formar e automaticamente que sensação que vai causar, né? Quando eu estou fazendo a sobrancelha, é legal já olhar um pouco que linhas que tem no meu rosto. Obviamente, ninguém quer ficar com cara de triste. Assim, por mais que eu já tenha a sobrancelha arredondada e caída, normalmente a gente quer ficar com uma cara um pouco mais alegrinha. E é nessa hora que as pessoas costumam criar uma linha um pouco mais inclinada, né, aqui nas laterais. Mas eu penso que se eu tenho muita dificuldade em fazer, mas tá acontecendo de super cheio de pelo, principalmente aqui no meio, né? Dá uma olhadinha no, né? E pensa que tira o mínimo possível aqui no meio, só para afastar um pouco, também não ficar com cara de brava, porque se ficar monocelha também fica brava, né? Sensação. E se orienta um pouco pela essa coisinha do nariz, que eu esqueci como é que chama. Não é falange, é outro Também nome. não sei. Bom, enfim. Cantinho do nariz. Se você cortar muito para cá, né? Longe dessa bolinha do nariz, que eu esqueci como é que chama, ele vai dar uma sensação de afastamento dos olhos também. Legal. Mas Ótimo. a gente pensar em algum jeito de explicar isso com desenho para ficar mais fácil, porque eu acho que só falando é meio difícil. Depois você pode postar, que aí eu divulgo, porque vai ser. Já tem um monte de gente aqui interessada no papo e querendo perguntar coisas. Mas a gente tem só 2 minutos. Não sei se dá para responder essa pergunta. Tem uma cara mais de brava, que tipo de cabelo suaviza isso? Tá. Ó, cabelo com pontinhas sempre vai dar a sensação de mais alegre, tá? Ou então você também pode fazer um cabelo do tipo Chanel. Ele vai. Ele é meio que contrário ao quadrado bravo, né? Só que ele dá controle, ele dá rigidez. Eu acho que o que mais vai fazer sentido, o oposto disso, é cabelo com pontas esvoaçantes, assim. Dar uma repicada, deixar esse movimento assim mais para fora, né? Que a gente tinha feito, mas não tá mais. Isso. Procura um pouco mais de onda, movimento, porque dá uma quebrada no reto, né? Que é o bravo. Ótimo. A gente tem aí 1 minuto e 50. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que a gente tenha pulado. Ah, Manu, obrigada, Manu, pela sua pergunta. Agora eu achei o nome da pessoa que azulou o cabelo. Muito legal. Tem gente que não segue nenhuma blogueira, nenhuma influenciadora. Eu acho que isso também vai cair em desuso, se Deus quiser. Ainda mais visto o que aconteceu. Uma pessoa mal vestida, você enxerga a tristeza dela? Difícil essa pergunta, hein? Eu acho que o mal vestir não tem a ver com a tristeza, né? Às vezes tem a ver com outras coisas, outras referências de beleza que a gente falou, né? De onde compra roupa, não é para ser cara a roupa, mas às vezes não sabe olhar direito a roupa na hora de comprar, né? E é tão subjetivo também, eu acho muito relativo se tá bem vestida ou mal vestida, depende para quem, né? Para quem, exatamente. Tem uma coisa aí do mercado que a gente não chegou a falar, né? Mas que acaba colocando os limites aí, o que é bom, o que é mal, o que é bonito, o que é feio. Quem dita isso, né? E a coisa tem a ver com o que você pode também, né? Todo mundo quer comprar coisas maravilhosas, mas quanto é disponível, né? Então é o questionamento que você fez lá no começo, né? Dessa produção em massa e o quanto isso acentua a desigualdade, agora serve para a gente olhar para isso, né? Que acesso que essa... Kellen, tem super pouco tempo, 20 segundos. Obrigada pela sua generosidade, pelo seu conhecimento, por tudo que você passou aqui, que foi lindo, lindo, lindo. Obrigada mesmo para todo mundo que esteve aqui com a gente.
Obrigada Bom pelo convite. sábado. Beijo, até. Beijo. Tchau.